Amado Mestre Jesus, aqui estamos reunidos, Senhor, suplicando as Tuas vibrações de paz, de amor e de luz. Lembrando, Senhor, da Tua presença na terra, semeando, Senhor, as palavras de amor e de verdade, que as forças do bem, Senhor, que tem sintonia com o amor e com a verdade, derramem sobre nós as vibrações de amor, de luz, de paz, de tranquilidade. Dá-nos, Senhor, discernimento, clareia nossas mentes, Senhor, alimenta a nossa fé, que nós possamos ter a convicção, Senhor, da nossa vontade no bem, na luz, que é Teu amor infinito, Jesus, traga-nos, Senhor, o ideal, o foco, a direção no crescimento espiritual, que assim seja. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Página 161. Item 1. Capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sabeis que foi dito aos antigos: mas não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca, merecerá condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. Evidente se torna aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Então, nós começamos esse capítulo para falar sobre uma sentença sobre a brandura, sobre pacíficos. E Jesus condenando ao fogo do inferno aquele que disser, és louco. És louco quer dizer um xingamento. Então Jesus está condenando ao fogo do inferno quem xinga o outro. É lógico que isso aqui é alegórico. Jesus não está dizendo que a pessoa vai para o inferno por causa disso. Não é isso. As pessoas às vezes compreendem as palavras como se elas fossem literais. E na verdade,
o judeu, quando ele fala assim, ele não está, na verdade, na cultura judaica, falando do inferno que a gente depois conheceu na Idade Média, no diabo. Ele está falando de uma coisa ruim, que a pessoa vai para um lugar ruim, que a pessoa está se afastando de Deus, se afastando da luz. Não é que ela vai ser jogada no inferno cristão que a gente conhece, mas é que quando ele fala isso, ele fala da Guiena, que na verdade é um local que se jogava o lixo, um local físico. Isso às vezes nos ajuda a entender a gravidade do caminho cristão. O caminho cristão é um caminho muito sério e muito difícil, porque a gente tem... Qual é o nosso problema com essa bem-aventurança? É a afinidade. Nós temos afinidade com a agressão. A agressão sempre foi a forma como nós nos defendemos, e nós temos necessidade de nos defender. Então, hoje, a gente ouvir que a gente hoje tem que ser pacífico, soa bem, não soa bonito? Mas não é uma coisa que nos agrade em termos de vivência. Não é natural. Não é natural. Não faz parte da nossa vida. Por quê? Eu posso até ler isso aqui, mas no momento, aqui está tudo bem agora, né? Mas se chega uma pessoa que começa a gritar comigo dizendo que eu não vou nunca mais fazer estudo, será que a minha reação vai ser essa branda? No momento de exercer. Exatamente. É quando a situação pede. Quando a situação pede, é que nós vamos perceber que esse caminho é mais difícil. Entende? Não é na hora que a gente está tudo bem. É na hora em que você chega em casa, aí o marido não botou o lixo para fora e tá aquele monte de fedentina dentro de casa. Ô, boa noite, ô sumida. Tudo bem? Como é que você tá? Seja bem-vinda. É quando alguém faz uma barbeiragem no nosso carro. É quando o colega de trabalho cobra uma coisa que na verdade não podia cobrar, a gente acha que não deve cobrar. É quando o chefe diz alguma coisa que contraria. É quando alguém dentro de casa fala mais alto para ganhar na razão. Tudo isso testa quanto de valor nós damos a isso aqui. A gente precisa entender isso. Primeira coisa, nós não damos valor a isso aqui. Isso daqui é muito bonitinho, mas não faz parte da nossa vida. Porque isso daqui só vai ser um valor quando? Quando isso for uma vivência minha. E uma vivência, ela tem uma coisa complicada. Eu aluguei uma casa de praia há uns anos atrás com um companheiro, um amigo meu. Então eram duas famílias, a minha família e a dele. Na verdade eram 3 famílias, mas a outra eu não tinha conhecimento, que era amigo dele. E aí às vezes coincidia da gente estar lá no mesmo final de semana. E aí ele está lá, as mulheres estão fazendo almoços, aquela coisa toda, a gente está lá batendo papo, é feita a mesa, e na hora da mesa ele vai e faz a prece. Faz uma prece. Só que ele faz isso sempre, é um hábito dele, entende? Ele incorporou isso. Não é alguém que está mandando, né? Eu estou citando esse exemplo, e isso é um valor para ele. Eu posso falar para vocês, fazer um estudo sobre a prece, falar do valor da prece, falar de como a prece é importante em todos os momentos da nossa vida, como é bom tomar banho e fazer uma prece debaixo de chuveiro. Mas se eu não faço nada disso,
isso não é um valor para mim. Estão entendendo? O valor só é um valor se eu vivo. Enquanto for uma palavra bonita, mas que na hora em que é necessário eu não uso como recurso pessoal, aumentar o tom de voz, eu ainda não entendi isso como valor. E isso, eu estou falando isso para quê? Para que a gente entenda, afinal de contas, isso é um valor? Qual é a vantagem de ser brando e pacífico? O que eu ganho com isso? Eu sei o que eu perco. Vocês sabem o que vocês perdem? Sendo brando e pacífico? Eu sei. Razão? Não sendo. Não, sendo. O que você perde? Você perde ou ganha? Não. O que você perde sendo brando e pacífico? Hein? Acho que nada. Nada? Para ela é nada. Acho que você ganha, né? Pode falar o que você quiser. Depois eu vou pegar vocês pelo pé de qualquer maneira. Pode falar. Fica à vontade. Que eu estou dando corda. Mas o meu cerol é mais forte. Eu estou dando corda. Fica à vontade, mas fala o que vocês pensam mesmo, porque assim fica mais fácil para mim. Eu tenho já uma resposta aqui prontinha, aqui, está aqui atrás, guardada. Por isso eu estou fazendo a pergunta. O que a gente perde sendo brando e pacífico? Já não tem o que falar sobre isso? Não. Você tem alguma coisa a falar sobre isso? Agressividade que tu perde. Não. Isso você não perde, isso é um ganho. Isso é um ganho. Estou falando uma coisa que você perde. Se perde alguma coisa sendo brando e pacífico? Não? Então por que a gente não é? Olha só, gente, é simples. É simples, vocês vão matar a charada agora. Se eu não perco nada sendo brando e pacífico, por que nós no fundo não somos? Eu perco. Há uma incoerência. Não, mas aí é uma coisa boa. Mas nós não perdemos, né? Não, mas eu estou falando de coisa mais substancial. Olha só, sendo brando e pacífico, eu perco a discussão. Eu tenho que ir em último lugar. Eu não posso xingar. Eu não posso bater. Eu não posso matar. Olha, sendo brando e pacífico, eu não posso revidar. Sendo brando e pacífico, eu não posso odiar. Eu não posso me impor. A minha testosterona tem que ser domada. Eu sou macho. Não acabou isso. Eu vou escutar a mulher dizer: que homem você é? Vai lá, rapaz. Ele falou isso. E aí você vai ser ridicularizado. Você vai ser humilhado. Vão te chamar de homossexual. Você é homem, que homem que você é? Há perdas. Você pode ser difamado. Aquilo é um frouxo. É sério, gente. Você pode ser... A pessoa pode fazer toda hora a mesma coisa. Ela vai lá e derruba o teu vaso, o teu muro. Olha, o vizinho derrubou de novo o nosso vaso. Você não toma uma postura? Você não toma uma postura? Sendo brando e pacífico, você pode ser humilhado, ridicularizado. Se você for solteiro, aquela mulher: não, eu não quero, eu quero é homem, eu não quero isso aí. Eu já vi gente falar isso. E aí o cara fica: caramba, então peraí. Essa mulher que eu quero, ela diz que só gosta de homem, então eu não posso ser, então assim. Estão entendendo? Isso é real, gente. Tem que ir pro retiro. Porque aí ela diz assim: não, você é muito bom, não sei o quê. Mas aí quando ela vê o Vitor Belfort, é isso aí. Você sendo brando e pacífico, você não pode ser o Vitor Belfort. Você não pode comprar uma Ferrari para desfilar.
há perdas, a gente está abrindo mão de coisas que a gente, na verdade, ainda valoriza. Por mais que a gente diga, não, eu vou perder meu orgulho, isso é bom, isso é bom. Gente, isso que eu estou fazendo com vocês é autoconhecimento. Não adianta eu negar uma coisa que eu sou ainda. Se eu valorizo, eu peguei ali o Moacir, né? Está até preocupado que ele estava ali, estava gemendo. O Moacir trabalha aqui há muitos anos. Ele estava gemendo ali. Não sei. Tem um pigarro, né? É um pigarro? Não é gemendo. Eu achei estranho aquilo, esse som que ele está fazendo. Eu pedi a ele 2 empadas antes de subir. Aí eu desço. A empada não está lá? Se eu sou brando e pacífico, eu não tenho que me magoar, eu não vou me aborrecer, eu não vou humilhar o Moacir, eu não vou ficar magoado. Se alguém fala alguma coisa que eu não gosto aqui dentro, eu não vou poder dizer que estou aqui há 25 anos. Mas eu estou aqui há 25 anos. Uma pessoa agora Vocês estão entendendo? Você tem que abrir mão. Consegue viver nesse mundo sendo a esse ponto de manso e passivo? Aí é que a gente tem que questionar. Isso é um valor que vale a pena? Para esse mundo. Não. Para qualquer mundo. Isso é um valor que vale a pena? Porque uma coisa é Jesus dizer, bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Outra coisa é nós termos isso como um valor de vida. Algo pelo qual eu dê a minha vida. São coisas distintas. A gente tem uma ferramenta para descobrir isso. Essa ferramenta se chama doutrina espírita e todo o conhecimento que ela fornece a gente. Porque vejam bem, por esse formato puramente informacional, religioso, de cima para baixo, de uma autoridade, seja ela quem for, nos dizendo o que fazer, não funcionou. Não funcionou. Nós ainda somos orgulhosos e ainda discutimos, aumentamos a voz. A gente ainda briga. Estava conversando com um amigo meu, ele falou, não, isso aqui aconteceu uma situação muito chata com uma pessoa, orador, conhecedor da doutrina, presidente de uma casa espírita. A seguinte situação, ele estacionou em frente a uma garagem. O dono da garagem chegou xingando. Ele saiu de dentro da casa e já saiu esmurrando o cara. Arrancou sangue. Presidente de casa espírita. Vou dizer a vocês, eu sou melhor do que ele, isso não acontece comigo, o sangue não vai seguir a cabeça se o cara me mandar ir para isso ou para aquilo. Na frente da... Eu não posso dizer isso para vocês. Não posso. Desculpa. Ele está errado. Mas o meu problema aqui não é condenar ele. O problema aqui que eu estou expondo isso aqui a vocês é o seguinte: será que nós... A questão é a seguinte: será que eu não tenho isso ainda dentro de mim? Vocês estão entendendo? Que o obsessor, o espírito inferior, ele atiça aonde nós ainda temos. O nosso problema é o seguinte: a pacificação é um valor que vale a pena? Porque resolver essa questão, se a gente vai reagir assim ou assado, isso não é a questão. Isso não deve nos atormentar o sono. Nosso problema é a reflexão, já que todos nós cometemos erros e depois a gente tem que continuar trabalhando para melhorar. O que eu quero expor para vocês é o seguinte: bem-aventurados são brandos e pacíficos. Isso é um valor que vale a pena? Porque eu sei das perdas que tem. Um cara vai e me xinga na frente de outras pessoas. Se eu não reajo, o que aquelas mulheres vão dizer? Estão ali. O que minha mulher vai dizer? O que minha filha vai dizer? O que minha namorada vai dizer? O que aquela moça que não é minha namorada, mas que eu estou afim, o que ela vai dizer?
O que a vizinha vai dizer? O que os vizinhos vão dizer? Mas é um troço. Se você tem um comportamento e uma maneira de viver, você tem que procurar o seu mundo. É complicado, porque você, é aquilo que eu te falei, você tem que procurar o seu mundo. Se eu gosto de doce, eu tenho que ver onde que só tem doce. E como é que eu vou viver no mundo se o cara, eu gosto de doce, o outro de salgado, o outro de insosso? Entendeu? Porque eu acho que a passividade o cara é pacífico, coisa e tal. O cara me xingou. Aí eu analiso, não vai me afetar em nada. Ele me xingando, ele deixando de xingar, a mim não vai. Eu não vou ser pior nem melhor. Eu não vou ser pior nem melhor se ele me xingar. Bom, aí vai o orgulho, aí vai. Mas se eu controlo o orgulho, controlo a vaidade, ele me xingou. Para mim não vai fazer efeito nenhum. Eu vou continuar trabalhando, continuar estudando. Minha dignidade, minha moral vai ser a mesma. Aí eu vou passar para os outros. Mas o que o outro vai pensar? Vai me afetar? Ele vai afetar, porque eu vivo em comunidade, vai me afetar. Aí ele é covarde, aí já vai afetar o meu trabalho. Isso que é complicado, cara. Ele pode até acreditar, pode manter a relação em paz, de passividade, mas ele tem que tomar uma atitude, porque senão vai afetar a vida dele todo. Aí a gente começa a identificar uma coisa. Você foi no X da questão. Nós não vivemos para nós. Nós vivemos presos a uma imagem que nós temos que preservar para o outro. Esqueci de desligar. E isso cria um problema. Porque a evolução, o progresso, o crescimento íntimo, ele precisa ser feito por mim, uma atitude minha, que contrarie, se for necessário, o meio que eu vivo. Jesus, quando veio à Terra, ele contaminou pessoas e elas tomaram atitudes inspiradas nele que contrariavam o meio que viviam. Foram mortos por isso. Nenhum dos apóstolos sobreviveu sem ser assassinado. Todos morreram assassinados, como ele. Isso eu não sabia. Porque não é uma questão de você dizer, eu aceito Jesus. Isso é fácil, gente. Eu aceito Jesus porque eu quero um carro novo, eu quero um emprego, eu quero me livrar de um vício, eu quero me livrar de uma dor, eu quero esquecer aquilo que aconteceu. Aí eu aceito Jesus como alívio. Há algum crime nisso? Nenhum. Uma vez, a mula, vocês conhecem, né? O marido está andando com a mulher, casou, não sei o quê. Aí a mula deu um probleminha no caminho, eles estão andando uma vez. Ela não sabia o que era aquilo. Vocês conhecem a piada? Não. Eu sou ruim de contar piada. Aí depois deu um problema de novo, a mula, ele 2 vezes. Aí outro dia eles estavam andando de novo, a mula deu um probleminha, ele foi e deu um tiro na mula, matou a mula. A mulher, mas que absurdo, como é que você faz isso com um bicho? Sei que ele, uma vez. O meio em que eu vivo me induz a certas reações, temores, o pior de tudo, hábitos que me prendem a um nível por baixo, que me leva à inquietação, à vampirização espiritual, à frustração, etc, etc, etc. Eu não estou em paz, mas eu não saio
daquela atitude de raia miúda, aquela coisa presa, porque isso para mim é um valor há milênios, mas é um valor que não me faz eu expandir minha consciência, evoluir. Eu fico preso naquele rame-rame. Isso, todos nós estamos nisso. E como todos nós estamos presos nisso, sair disso, muitas vezes, simbolicamente falando, parece uma morte. Parece uma morte. Romper com hábitos que trazem algum tipo de benefício imediato, seja ele qual for, dói, demora. Então, o alcoólatra, muitos e muitos casos do alcoolismo, a pessoa só se reconhece alcoólatra quando ele perde a mulher, perde o emprego, está na sarjeta. Muitas pessoas só vão no AAA depois disso tudo, que a vida dele esborrondou tudo acabou. Só assim é que ele acordou. Por que isso? Porque o mundo desmoronou. Enquanto era um hábito social compartilhado por todos, por mais que você dissesse, olha, você só ia ofendê-lo. Nós somos assim, em tudo. Por isso que brandos e pacíficos é bonito de se ouvir, mas nem sempre é um valor que a gente queira ter. Por quê? Porque eu tenho muito mais a perder, entre aspas, do que a ganhar. Porque o que eu tenho a ganhar, o senhor falou bem, o que eu tenho a ganhar pode não ser visto por quem eu convivo como um valor, porque é um valor íntimo. Muito pelo contrário, pode ser visto como um ato de covardia, de ingenuidade, de medo. Então eu começo a perceber o seguinte: Emmanuel tem uma mensagem no livro Fonte Viva, em que ele diz que a pessoa, à medida em que ela evolui espiritualmente, acontece um fenômeno muito complicado. Quando ela começa a olhar para o lado, não tem ninguém. A evolução, ela é solitária. Você é solidário com todos, mas as pessoas, por não estarem com o mesmo nível de compreensão, não serão tão solidários a você. E às vezes a gente vai sentir isso. Mas como cobrar de pessoas que são mais imaturas? Se você mesmo está vendo na pele que dói, que é sacrificial abrir mão, de você abrir mão, por exemplo, de ter razão. Eu tenho muita dificuldade, eu particularmente, tenho uma dificuldade imensa de abrir mão de ter razão, porque eu sou muito crítico, toda a minha visão é crítica. Então, quando eu acho que tenho razão, para mim não usar esse monte de argumento é muito difícil. E para o outro não quer abrir mão da razão dele. Mas eu não, sou intrusivo. Eu quero mostrar para a pessoa que ela, em 1920, é uma coisa que eu sei que eu tenho que, né? É o orgulho ali. Você acha que tem razão, aí você... Mas fala, desculpa. É assim, uma coisa que acontece também é à medida que você vai evoluindo, você vai deixando de cobrar também, não é? Exatamente. Não é que você vai deixando de cobrar. Vai deixando de abrir mão também de ter razão. Exatamente. Você tem que ter um limite entre o que nós estamos fazendo aqui, que é um estudo reflexivo, e que precisa ter uma visão crítica profunda para a vida particular de cada um. Quando você só pode ajudar
mas não pode vir com tacape. Impor, né? Impor. Você mostra a sua argumentação, por exemplo, principalmente dentro de casa, né? Em que você muitas vezes vai olhar a situação e vai analisar. E às vezes a pessoa ela quer que você seja solidária com ela. E você diz: não, eu não concordo com isso. Isso às vezes que é um problema. E dentro de casa o problema é maior ainda. Que aí a pessoa diz: não, você não me apoia. É isso mesmo, acham que você está deixando de ser companheiro. Exato. Quando na verdade a gente precisa tomar a seguinte noção: eu posso ter uma opinião sem que isso seja motivo para a agressividade. Eu posso ter, eu tenho direito à opinião, você tem, ela tem, todos nós temos. Até porque cada um tem uma visão diferente. Tem uma visão diferente. Nós não precisamos desgostar ou partir para aumentar a voz, para a gritaria, porque há uma tendência nossa a achar que quanto mais a gente falar mais alto, a gente vai ter mais razão. Quando na verdade, quanto mais alto a gente falar, menos o outro vai ouvir, porque ele não vai abrir mão da razão dele. Você pode ser mais forte, pode ter o dinheiro, o poder do dinheiro, você pode ter o poder financeiro, mas até o filho, uma vez adulto, se você não souber argumentar com ele, ele se fecha e você pode ter certa razão. Mas quanto mais você vai pesar nas tintas, mais ele vai se fechar e mais você não vai conseguir, se você tem realmente razão naquilo, fazer ele ver que você tem razão, porque ele já é adulto, ele não quer mais ser tratado como criança. Você vai perdendo o acesso. Vai perdendo o acesso. E é assim com o amigo, é assim em todos os ambientes. Por isso que a evolução, ela é assim, solitária, dolorosa. Ela é dolorosa, porque você vai ter que abrir mão de querer impor as coisas, de querer reagir da forma como sempre reagia. E isso não é porque Jesus está mandando, isso é porque isso é um valor que você quer vivenciar. A gente começa a perceber que as coisas da terra, elas são como se fosse um grande teatro. Já pararam para pensar nisso? A terra é um grande teatro. É um teatro muito engraçado. Para pensar uma coisa. Vamos parar para refletir. Existe a reencarnação, gente. Eu já me lembrei de vidas passadas e vocês também. Talvez vocês não saibam, alguns saibam, outros não. Mas todos vocês já tiveram lembrança de vida passada, nos sonhos. Eu já lancei desafio aqui. Não sei se a Mônica já viu, mas a Rosângela com certeza já. Eu lanço esse desafio para vocês. Já lancei em palestra, não sei se você já ouviu. Se vocês anotarem os seus sonhos em um ano, todo dia, em um ano, pelo menos um sonho vocês vão ter de vida passada, que a gente tem. Por que a gente não lembra? Porque a gente não dá atenção a isso. Eu nunca lembro mais, eu lembrava sempre do meu sonho. Agora não, mas sabe como é que você lembra dos sonhos? Há uma técnica para lembrar dos sonhos. Tem uma época que eu lembro, tem uma época que eu não lembro. Não, muito tempo que eu não lembro. Se a pessoa acorda às 5h30 da manhã para ir trabalhar, toca o relógio 5h30. Muda o relógio para um toque suave, 5h15. Mas tem que ter disciplina, né? 15 minutos antes do horário que você acorda. E tira antes, acorda de 5h15, mas não vai para voltar a dormir não. 5h15 fica acordado. E fica pensando, o que foi que eu sonhei? Eventualmente ele começa a aparecer. Mas isso é outro assunto. O que a gente precisa entender é o seguinte: há reencarnação. E na reencarnação,
nos últimos 1000 anos, nós tivemos muitas vidas. Então vou inventar aqui, tá? Imaginação pura. Você foi índio no interior do Mato Grosso. Foi uma índia no litoral de Pernambuco. Foi um navegante espanhol que morreu em alto mar, no Pacífico. Foi um comandante de um navio. Foi um nativo africano lá no meio do Zaire. Foi uma mulher no Tibete. Foi um guerreiro islâmico lá na Turquia. Foi a mulher de um guerreiro muçulmano na Espanha. Foi, e por aí vai, gente. O que eu estou querendo dizer com isso? Cada nova encarnação é um palco que é armado para que nós possamos exercitar esses valores. Hoje nós estamos aqui no Brasil. Daqui a 100 anos a gente não sabe se vai estar no Brasil de novo. É possível que estejamos, mas pode ser que a gente esteja em qualquer outro lugar. E será um outro palco que será armado para que a gente exercite esses valores. Então, se você começar a entender isso, você vai começar a desvalorizar as coisas do mundo, as opiniões do mundo, e vai começar a valorizar a sua consciência. Mais importante do que o que os outros pensam é a minha consciência. Eu preciso ser responsável pelo caminho que eu tomo. Eu não posso transferir essa responsabilidade para um livro, para um profeta, para um pastor, para um orador, para uma religião, para uma filosofia. Eu posso ser o que eu quiser, mas a última, entende? A mulher, ao amigo, principalmente ao amigo. Isso é um perigo, porque a afinidade faz com que a gente, né? Mas aí nesse caso a gente já não vai estar deixando de ser manso, pacífico. Se você quiser, você não dá atenção que os outros estão pensando. Não, mas é nesse sentido que eu estou falando. No sentido de desvalorizar o que hoje a gente ainda é um valor, que é a reação agressiva ao toma lá da cá. Entende? Eu estava subindo um viaduto há uns anos atrás, tudo engarrafado. E aí, eu não me lembro agora como é que foi o negócio, mas o dono do caminhão, a pessoa queria passar e ele não deixava, ele bloqueava. E a pessoa queria passar e ele bloqueava. E a pessoa queria passar e ele bloqueava. Aí a pessoa que estava do meu lado falou: rapaz, que absurdo que esse caminhoneiro está fazendo, que a gente estava parado. Ele tinha que deixar passar, um absurdo isso, e por essa coisa. Eu falei: olha só, calma, fica calmo. Não joga energia negativa, porque a coisa já está tensa. Nós estamos aqui parados, está tudo engarrafado, um calor do caramba. Daqui a pouco a pessoa que não deixou, que não conseguiu passar, ela passa pela gente com uma arma branca brilhando na mão. Aí para em frente ao caminhão, a gente não sabe o que ele está falando, porque a primeira coisa que eu fiz foi levantar o vidro. Tudo engarrafado, não tinha para onde sair, não tinha para onde correr. E o cara lá falando e botando aquela arma prateada, grande, na cara assim do motorista de caminhão. Eu imagino o que ele tenha falado, né? E eu falei: aí, ó, a tua virulência, ajudou a fomentar a ira, a tua e de todo mundo que estava vendo a cena.
Porque todo mundo ficou indignado com o cara do caminhão. A vítima, ela já estava indignada, ela estava armada. E ainda veio um monte de energia estimulando ela àquela reação. Gente, isso acontece conosco não só de encarnado, mas de desencarnado. Gente que torce, vai lá, rapaz, vai lá e diz mesmo. Diz na cara dela tudo que você... E a gente vai, porque na verdade a gente quer, a gente alimenta isso. E eles ficam uma turba, vamos. Eu já escutei na Rádio Rio de Janeiro, um caso de motorista, um estava querendo ultrapassar o outro e o outro não permitia de jeito nenhum. Aí teve uma hora que ele tentava passar pela direita e pela esquerda, teve uma hora que o outro estava querendo ultrapassar, conseguiu ultrapassar. Aí ele xingou, reclamou, o outro que foi ultrapassado, demorou um pouco, aí a esposa dele ligou, vem imediatamente para o hospital tal, teu filho sofreu um acidente. Aí quando ele chegou lá, a pessoa que estava tentando ultrapassar ele era um médico, que tinha recebido uma ligação, imediatamente para socorrer o paciente. Ele ia salvar o filho, tentar salvar o filho dele. Ele estava achando que ele estava querendo ultrapassar. Né? Às vezes a aparência também engana muito. A pessoa quer fazer uma coisa porque está com urgência, né? E o outro motorista não compreende isso. Não, a gente precisa entender o seguinte: para que nós possamos ser brandos e pacíficos, nós temos que desvalorizar tudo isso que a gente valorizou até agora e valorizar a sintonia com o plano superior, com as forças do bem. A gente tem que começar a valorizar o céu e não o inferno, porque na verdade quando Jesus diz que a gente é condenado ao inferno por dizer para o irmão que é louco, é o nosso estado íntimo que já está infernal. Quando eu começo a xingar com aquela raiva, com aquele ódio, o outro, eu estou no inferno. Eu preciso valorizar as forças do bem. Não tem nada melhor do que você tá fazendo um trabalho e tá recebendo aquele banho de energia, aquela coisa boa, vem limpando você, te emocionando, te limpando, porque você está começando a deixar o bicho e focar sua direção para o alto. Você já não quer ter mais amizade com o animal, mas com o espiritual. Os seus melhores amigos já não são aqueles que vão te arrastar para os umbrais da vida, mas aqueles que vão te ascender. É imediato. Ao abrir mão do que não presta, eu abro a minha consciência para o que presta. É isso que a gente vai ter que começar a entender que vale a pena. É valorizar que eu sou um espírito imortal. Eu não sou esse corpo físico, eu estou neste corpo físico. Esse corpo físico me foi emprestado. Eu não tenho que valorizar o meu e nem o dos outros. Há uma tal maneira que eu tome essas reações. A brandura, ela começa a surgir quando eu começo a ter compaixão pelos outros e não disputa. Enquanto eu tiver no outro um adversário que eu tenho que me defender, a reação vai ser sempre a violência. Mas quando eu tiver no outro alguém que eu tenha que ajudar, socorrer, amparar, ser amigo, aí você começa a perceber que não vale a pena a disputa. A disputa da atenção às coisas da matéria, isso começa a ter um valor menor, mas isso tem que ser um valor pessoal, não é algo que alguém possa dizer para vocês, tem que ser assim. Eu tenho que refletir, eu já vivi muitas vidas, isso não é uma fantasia, isso é uma realidade. Se eu morrer amanhã, se você disser, Anderson desencarnou amanhã, eu vou estar vivo, eu não estarei morto, eu estou vivo, continuarei sendo o que eu sou, eu não vou virar um fantasma. Isso precisa estar claro para a gente. Se hoje, né, no dia que foi até eu acho que falei, foi nesse estudo,
No dia que entraram no shopping lá no Oriente, na África, aqueles ativistas muçulmanos, você lembra? Eles atiraram e mataram acho que 90, 100 pessoas. Tinha ali uma mãe grávida de 9 meses que eles mataram, e tinha uma mãe com uma filha de 9 anos que eles mataram, a mãe e a filha, porque não eram muçulmanos. Naquele dia eu me senti indigno de estar vivo, porque eu não sou melhor do que aquelas pessoas em nada, mas Deus está me dando a chance de mais um dia. Não adianta a gente entrar na pilha da agressividade, porque isso vai te tirar a paz, vai te dar culpa na consciência, pelo conhecimento que a gente já tem. Isso vai trazer para a gente uma prisão àquela pessoa, muitas vezes por séculos, porque você não aprendeu a perdoar. E aquilo às vezes é um teste. Vocês já pararam para pensar que às vezes as coisas acontecem, a gente está sendo testado? Que tem uma equipe espiritual fazendo um questionário, vamos ver. Nunca pararam para pensar? Parece coisa de doido, né? Aprendeu. Vamos ver agora. Vamos ver se ele passa por essa prova. É um desafio. Mas é o caso. Estamos. É o que o Fernando estava falando. Estamos. O Fernando estava falando sobre o meio que a gente vive. Você escreveu ali o meio que a gente vive. Mas aí é mole demais, né? Por exemplo, se você vive só junto com os pacíficos, você vai ser pacífico. Quero ver tu viver do lado as pessoas que gostam dos agressores, né? Aí você vai ser testado. A senhora agora descobriu por que a gente renasce. Exatamente. Numa colônia que ninguém discute, sempre. Todo mundo pensa bem, você não cresce. Você precisa vir aqui e lidar com o seu irmão, a sua irmã, a sua sogra, o seu marido, o seu filho, o seu vizinho, o Anderson, a pessoa da esquina, não sei o que lá. Você tem que lidar com essas pessoas para saber quem você é. É lidando com o outro que a gente vai saber quem eu sou. E não adianta eu ficar aqui só falando para vocês isso, ir para casa e ficar recluso 24 horas. Eu não sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou quando o cara faz uma barbeiragem comigo, quando alguém fala o que eu não acho que não sei, aí eu sei o que eu tenho ainda dentro de mim, e aí a gente pode ver quais são os nossos valores, e aí a gente vai trabalhando, sem culpas, mas com responsabilidade. Gente, nosso tempo acabou. Quem gostaria de fazer nossa prece final? Mestre Jesus, agradecemos por mais um dia de estudo, que nós possamos entender melhor a sua palavra, que o Senhor nos ajude a entendê-la e a praticar nesse dia a dia, nessa vida agitada que nós temos aqui, que nós possamos cada dia aprender mais um pouquinho e estar sempre na sua companhia. Agradecemos por todos os irmãos que estão aqui presentes e os que não puderam chegar. Muito obrigada, graças a Deus. É isso, gente. Conto com vocês aí semana que vem. A gente estudar mais um pouco, refletir mais um pouco. Tchau.